Oi, bem-vindo ao canal Casos do Mundo. Hoje eu resolvi trazer um caso, ele não é sobrenatural, mas é um caso que me trouxe muita curiosidade. E eu vou relatar aqui pra vocês e eu acho que vocês vão ficar bem curiosos também. Esse caso, ele não tem um desfecho até hoje, faz 72 anos que ele tá aí. Algumas pessoas têm duas teorias sobre esse caso, na verdade. Tem uma que é bem forte e veio à tona em 2009. E eu vou dar contadinha aqui pra vocês. Esse caso aconteceu numa cidade bem pequenininha, em 1951, na França. Eu vou tentar pronunciar o nome, mas é Pont-Saint-Esprit, que na época tinha mais ou menos 4.500 habitantes. Era uma cidade bem pequena mesmo. Foi por volta de 300 pessoas tiveram um surto coletivo que levaram mais ou menos 50 a serem internadas e 7 morreram devido às alucinações que tiveram. Essas pessoas, elas tiveram alucinações muito sérias, não eram alucinações comuns. Elas falavam que viam fogo, serpente subindo na perna dela, e algumas pessoas, pra vocês terem ideia, saíram correndo pelas ruas totalmente nuas, gritando e imitando um cachorro. Vocês têm noção? Imagina o quanto isso foi perturbador na época. E algumas pessoas acreditaram seriamente que esse surto ele foi causado por um fungo que é encontrado na farinha, que se chama esporão de centeio. Elas acreditavam que uma padaria chamada Briand, na época continha esse fungo e acabou infectando muitas pessoas, porque aquela padaria, gente, vamos se dizer, era a central da cidade, podemos dizer assim. Sabe aquele estabelecimento nessa cidade que todo mundo conhece, praticamente quase todo mundo frequenta? Então ela era a padaria assim mais frequentada pelos habitantes, é por isso que ela foi acusada disso. Só que alguns meses depois ela acabou sendo fechada. Porém, um tempo depois, alguns cientistas provaram que os efeitos do fungo não teriam sido os mesmos verificados em pessoas que consumiram LSD. Sim, a droga depois, gente, que acabou sendo acusada era LSD, e vocês vão entender o porquê. Algum tempo depois, em 2009, foi postado um livro do jornalista Hank Alberi Jr. Ele criou um livro chamado Terrible Mistake. Ele acreditava seriamente, gente, que esse surto seria um plano feito pela inteligência estadunidense, a CIA. Aí ele acredita que a CIA tá por trás de tudo isso. Ele somente acreditava, hoje em dia ele não é mais vivo, mas ele acreditava que a CIA escolheu aquela pequena cidade pra fazer um teste, colocar LSD. Ele acreditava que colocaram LSD na água ou nos alimentos, como o pão, que eu falei pra vocês, que ali habitantes real compravam pão ali no centro da cidade, e as pessoas começaram a consumir e tiveram esse surto. Porque ele acreditava que a CIA, pois ali perto daquela cidade a gente tinha 2 bases americanas. Então isso enriqueceu mais ainda a teoria dele. Na época, a CIA estava desenvolvendo algumas armas, e eles acreditavam que eles queriam saber o que o LSD podia provocar no corpo do ser humano. Pra quem não sabe, o LSD ele é uma droga que ela invade o sistema nervoso da pessoa e acaba criando essas alucinações. Só que, como eu disse anteriormente, alguns cientistas fizeram algumas comparações, provaram, digamos assim, que aquele fungo que eu disse pra vocês anteriormente, não teria o mesmo efeito que um LSD. Então eles acreditam que o fungo não seria o causador desse surto que teve na França. Ele acreditou até o final da vida dele que a CIA foi responsável, que a CIA teria espalhado na água ou nos alimentos. Ele acreditou isso até o final dessa vida, e essa teoria veio à tona aí em 2009, até que eu vi uma manchete que o filho dele acredita seriamente que ele foi morto pela CIA. Se vocês quiserem, eu trago um pouquinho da história desse escritor. Espero que vocês tenham gostado. Foi um caso bem curto. Encontrei algumas fontes, mas basicamente todos diziam isso. Se vocês quiserem, tem o livro dele, mas não é traduzido em português. Bem, o caso se encerra por aqui. Há alguns boatos que talvez o livro possa virar filme. Se você gostou do caso, curta, ative o sininho e se inscreva aqui no canal. Estamos bem no início, mas eu espero chegar em 1000 inscritos esse ano. Até mais!